Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 137, nosotros vamos a hablar sobre las emociones. Então, na aula de hoje, aula 137, nós vamos falar sobre as emoções, né, os sentimentos, e como descrever isso em espanhol. Então, se você é novo no canal, você escreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhe esse vídeo. Então, a primeira emoção, né, o primeiro sentimento que a gente vai ver, la alegria. Tá? Então, e vai ser sempre assim, vou dar a palavra e um textinho acompanhando. Então, la alegria, né, alegria. Blanca es una chica muy alegre y contenta. Então, Blanca é uma menina, né, chica, menina, você tem chico, menino. Uma menina, uma moça muito alegre. Então, a gente tem o substantivo alegria, alegria. E o adjetivo alegre, alegre. Ele serve para masculino e feminino. Então, é alegre para os dois gêneros. E contenta. Aí precisa prestar atenção, e contenta é contente. E em português, a palavra contente, ela é uma palavra que serve para os dois gêneros. Em espanhol vai ter diferença. Em espanhol vai ser contento para homem, contenta para mulher. Então, alegre e contenta. Tiene siempre la sonrisa en los labios. Então, tem sempre o sorriso nos lábios. A gente tem o verbo rir, vira reír, e tem o verbo sorrir e vira sonreír. E a gente tem os substantivos, né? Riso, risa, sorriso, sonrisa. Então, la sonrisa en los labios. O segundo sentimento, el miedo. Miedo, medo, miedo. Luis tuvo mucho miedo anoche porque pensó que había entrado un intruso en casa. Então, Luis tuvo, verbo tener, lá no passado, né? Teve, terceira pessoa, Luis teve muito medo. Então, a gente tem essa expressão ter medo. O espanhol vai usar a mesma expressão. Então, ele teve muito medo. A gente também tem um adjetivo para essa emoção, medo, que é miedoso. Então, miedoso, né? Medroso. Então, tuvo mucho miedo anoche. Anoche, um advérbio de tempo, quer dizer noite passada. Tá? Anoche, noite passada. Ou ontem à noite. A gente fala anoche em espanhol. Então, Luiz teve muito medo ontem à noite porque pensou que havia entrado um intruso em casa. Outro sentimento, la felicidade. La felicidade. Felicidade. Pilar é plenamente feliz com Carlos. Então, a Pilar é plenamente feliz com Carlos. Repara, mesma estrutura do português que fazia advérbio de modo, usando mente. Né? Então, a gente tem o adjetivo pleno, plena, tem o advérbio plenamente, de forma plena. Então, plenamente feliz. Nós temos o substantivo felicidade e a gente tem o adjetivo feliz, o adjetivo que serve para os dois gêneros. Então, plenamente feliz com Carlos. Se siente muy a gusto y dichosa con él. Então, ela se sente muy a gusto. A gusto é uma expressão em espanhol, quer dizer, ela se sente muito agradável, muito confortável. Literalmente quer dizer a gosto, mas é sentido dela se sentir muito bem, muito agradável, muito confortável com o Carlos. Então, se sente muito a gusto e dichosa con ele. Dichosa vem da palavra dicha, que quer dizer suerte feliz, né? Sorte feliz. Uma outra maneira de dizer feliz, uma outra forma de falar feliz, pode falar dichoso, dichosa, né? Se for masculino ou feminino. Próxima emoção, próximo sentimento, la cólera. La cólera, cólera, raiva. A gente também tem a palavra rabia, também é a mesma coisa, só que cólera é mais comum. Eu não sei se é uma questão cultural, não sei se depende do país onde é mais comum, mas normalmente eu vejo mais cólera do que rabia. As duas palavras existem. Quer dizer raiva. Então, Rafael está muito enfadado. Está furioso e encolerizado.
¿Por qué le han robado el coche por terceira vez em um ano? Então, Rafael, né, está muito enfadado. Vem da palavra enfado. E também a mesma coisa. Enfado, raiva, ira. É tudo a mesma família. Está furioso. Furioso, palavra fúria. E também esse sentido de fúria, ira, raiva, ódio. Então está furioso e encoleriçado. Encoleriçado vem de cólera. Então cólera é a palavra, um substantivo, né? E encoleriçado seria o adjetivo. Então tá com raiva, né? Por que le han roubado el coche? Então, por que ele está com raiva? Porque roubaram, né? Roubaram o carro pela terceira vez em um ano. Próximo sentimento, la tristeza. Tristeza. Então, Ana se ha quedado viuda. Então, Ana ficou viúva. Viúda, viúva. Tá? E aí a gente usa o verbo quedar quando a gente fala no sentido de se transformar em alguma coisa, ficar alguma coisa, né? Então, ela se transformou em viúva, então a gente pode usar o verbo quedar aqui. Ficou viúva. Está muito triste e desconsolada. Então, ela está muito triste. Então, palavra no substantivo tristeza, adjetivo triste. E desconsolada, né? Desconsolada. Próximo sentimento, el aburrimiento. Aburrimiento é tédio. Los fines de semana, Benito suele aburrir-se mucho. Não sabe o que hacer. Então, nos fins de semana, Benito suele, vem do verbo soler. Em português não tem uma tradução muito firme, no sentido de ser frequente. Então, o Benito frequentemente, né, com frequência, fica entediado, né, se entedia muito. Nesse sentido, suele é um verbo, tá, o verbo soler, mas a gente pode encarar ele como um advérbio, né, frequentemente. Mas é um verbo, ter frequência. Então, Benito tem frequência de se entediar muito nos fins de semana, é esse o sentido. Não sabe o que hacer, não sabe o que fazer. Tá? Soler também pode ser ter costume, né? Tem costume de se aborrecer muito. Então, não sabe o que fazer. Detesta sobretudo os domingos, porque os considera tediosos e aburridos. Então, detesta, sobretudo, né, o nosso sobretudo em espanhol, sobretudo separado. Então, detesta sobretudo os domingos, porque os considera tediosos, né, tediosos, entediantes, e aburridos, no mesmo sentido de tedioso, chato, nesse sentido assim. E para terminar, la sorpresa, né, surpresa, em espanhol com o, sorpresa. Francisco está sorprendido porque Juan le ha hecho un regalo inesperado. Então, Francisco está surpreso, né, surpreendido, surpreso. É verbo surpreender. Porque o Juan fez, né, fez para ele, esse le aqui é sentido de a Francisco, fez a Francisco um presente inesperado. Regalo, presente. E a gente tem o verbo regalar, que é o verbo presentear. Ha sido una sorpresa para ele. Foi uma surpresa para ele. Falando um pouquinho desse le aqui, é muito importante ter essa noção dos complementos, tanto de objeto direto como indireto, que em espanhol usa bastante. A gente não tem isso em português, mas em espanhol tem bastante. Não é uma coisa assim de espanhol formal, de uma formalidade maior. Não, é usado no espanhol no dia a dia. Então é importante saber. Então vou colocar essa frase completa aqui, ó. Juan ha hecho un regalo a Francisco. Então essa é a frase completa. Porque eu digo que é a frase completa? Porque eu tenho aqui, ó, o sujeito, eu tenho aqui o verbo e eu tenho aqui os complementos desse verbo, todos escritos aqui. Quando eu for substituir esses complementos por um pronome de complemento, eu tenho que prestar atenção em algumas coisas. Então, por exemplo,
falando primeiro do complemento de objeto direto, né? Porque quem faz alguma coisa a alguém. Então, nesse caso, ele fez um presente ao Francisco. Então, faz alguma coisa a alguém. O complemento direto, claro, a gente tem os complementos de primeira, segunda pessoa, né? Me, te, e no plural também, nos, os. Mas aqui a gente está falando de complemento na terceira pessoa, né? Então, na terceira pessoa, quando o complemento é direto, eu posso ter lo, se for um substantivo masculino, ou lá, se for feminino. Nesse caso, um regalo, substantivo masculino. Então, o pronome é lo. E aqui, complemento de objeto indireto. Eu tenho uma preposição aqui, né? Então, complemento de objeto indireto, na primeira e na segunda pessoa são iguais, do direto, né? Me, te, no plural, nos, os. Quando for de terceira pessoa, como esse caso aqui, né? A gente pode substituir o nome por ele, né? Se for masculino, ou ela, se for feminino. Então, o Juan fez um presente a ele. Então, por isso é a terceira pessoa. No caso de terceira pessoa, eu tenho le, né? É o le. Se for plural, les. Mas nesse caso, singular, uma pessoa só. Le. Quando eu for reescrever essa frase usando os pronomes, esses pronomes, eles obrigatoriamente vão vir na frente do verbo. Tá? Se for um verbo composto, ele vai vir na frente do auxiliar. A gente já viu as regras de espanhol. Esses pronomes só vêm depois do verbo quando for um verbo no infinitivo, quando for um verbo no imperativo afirmativo, e às vezes eu posso colocar no gerúndio. No gerúndio é opcional, pode vir antes ou depois. Essa forma verbal não é nenhum dos três, então os pronomes vêm na frente do verbo. O primeiro pronome que a gente coloca é sempre de complemento indireto, le. O segundo pronome que a gente coloca vai ser o que sobrou, que é o de complemento direto, lo. Le, lo. E aí a gente reescreve o verbo, le, lo, ha hecho. Certo? Então, aqui nós temos o le, substituindo a pessoa, a Francisco. Nós temos lo, substituindo aqui o complemento direto, un regalo. Então, nessa frase aqui, com esses dois pronomes, eu estou escrevendo a mesma frase de cima. Só que agora eu estou substituindo os complementos por seus pronomes. Certo? Só que a gente viu que quando a gente tem esse encontro desses dois pronomes de terceira pessoa, o le, ele se transforma em se. Se você não lembra disso, volta para a aula de complemento de objeto, que é importante saber isso. O le vai se transformar em se. Então, a forma mais correta de escrever e de falar, mais correta não, a única forma correta de escrever e de falar é assim: Juan se lo ha hecho. Esse se, né, que antes era o le, se refere a complemento de pessoa, complemento indireto, e esse lo, que é o complemento direto. Então, Juan se lo ha hecho. Nesse caso aqui, eu não substituí um regalo pelo lo, eu escrevi um regalo. Então, o único pronome que está nessa frase é o do complemento indireto. Aí, nesse caso, eu uso le. Le ha hecho um regalo. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo. Então, ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta pronto.